Paz e graça a todos. Tudo bem com vocês? Que corre, hein? Curitiba, 6 da tarde. Estamos aqui na Praça Zumbi dos Palmares, em Curitiba, para gravar esse vídeo da série Vinde às Águas. Vinde às Águas, vinde! E hoje o tema é um tema legal, vocês vão gostar, eu acho que vão gostar. Para abordar o tema e dar embasamento a um texto, gostaria que vocês lessem comigo um trecho das Escrituras Sagradas que está no livro 1 aos Coríntios, no capítulo 15, tá certo? Vamos lá dar uma olhadinha nesse texto. São 3 versículos de texto, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos são 35 ao 38, beleza? 35 ao 38. O subtítulo diz o seguinte: os novos corpos dos ressuscitados. Versículo 35. Entretanto, é possível que entre alguém de vocês tenha alguém que questione: como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo ressurgirão? Insensato! O que semeia não nasce, a não ser que esse primeiro morra. Quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou outra semente qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo como que determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Até aqui. Vou deixar a Bíblia aqui. Talvez você pense que o tema seja ressurreição, mas não. O tema hoje desta conversa é velhice. Isso mesmo, não estou falando maturidade, estou falando velhice. A velhice, ela é diferente da maturidade. Maturidade, muitas pessoas alcançam ao longo da vida, outros demoram muito tempo para alcançar. Mas a maturidade, no sentido da palavra, ela nos remete à sabedoria e um conhecimento técnico, espiritual, físico e também transcendental que o tempo e a vida nos proporciona e nos direciona a termos um embasamento, um bom depósito, um tesouro dentro da nossa mente, nossa alma, nosso coração, nosso íntimo, que ninguém pode tirar, algo que não pode ser mudado. Envelhecimento, velhice, são temas bem falados hoje em dia, quando se trata de marketing comercial, médicos, esteticistas, pessoas ligadas a todo tipo de indústria farmacêutica ou estética. Abordam muito a velhice, como que por ganho, como que profissão, como que materialmente falando, né? Por profissão, por ganho, por lucro. É o ganha-pão deles, né? É na velhice que as pessoas que não conhecem muito a Deus, conhecem o Deus raso, superficial, que buscam nas academias o corpo perfeito, não por saúde, mas para mostrar para o mundo que está vivo, para seus parceiros, namoradas, namorados e cônjuges. É na velhice que o mundo se aplica intermináveis aplicações, intervenções cirúrgicas, por estética simplesmente, não por saúde. Pintam seus cabelos e fazem todo tipo de transformação visual para não aceitar aquilo que acontece com todo mundo. Eu, por exemplo, 2024 para 2025, pintei meu cabelo pela última vez. E agora estou deixando ele nas cores que estão há muito tempo, branco. Meu cabelo já está 60% branco há bastante tempo. E decidi que, por um longo período, talvez eu mantenha ele assim. A aceitação do tempo, a aceitação da velhice, é um passo para aqueles que querem evoluir no espírito. Evoluir na vida e não se ligar simplesmente às coisas momentâneas. Eu não sou santo, não sou perfeito, mas estou buscando
a santidade e a estatura do varão perfeito, como se diz lá naquela alegoria que Cristo nos ensinou. Mas a verdade é uma só. A verdade é que o tempo é implacável. Implacável, olha. O tempo é implacável. O relógio, ele é uma máquina cruel que não para. É um relógio que não tem pilha, movido perpetuamente pelo Senhor da razão, que é Deus. O tempo é uma das criações que Deus fez. As pessoas acham que o tempo já existia antes de Deus. Não. O tempo só foi criado por Deus e para Deus. Deus, ele já existia antes do tempo. Ele o criou, e essa força da natureza e do tempo e espaço nos aflige a cada dia. E chega tempos que você talvez, na sua cama, se você já tem seus 50, 60 anos, tem certa dificuldade de sair de lá. Tem que colocar um pé por cada vez para poder sair ou para poder ir tomar seu café. E quando vai escovar os dentes de manhã cedo, já se assusta com a aparência que tem. Olha as marcas de expressão, as rugas, os cabelos brancos, as barbas brancas. E você se assusta. Como o tempo passou, quanto tempo perdido. E fica a pensar, como será daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? O que vai acontecer comigo na minha velhice? Tem gente que se preocupa mesmo com quem vai cuidar de mim, quem não vai cuidar de mim. Tem gente que se preocupa assim, dessa forma. Não quero dar problema para ninguém, nem trabalho para ninguém. Prefiro que morrer antes. Mas é da boca para fora. As pessoas se preocupam mesmo como será a sua vida depois da morte. Uma grande parte da humanidade hoje está aí nas correntes ateístas e as divisões delas, né, sejam os céticos e os agnósticos. Às vezes vivem essa vida aqui como se fosse o último dia da vida deles, pois não tem consciência da velhice e da vida após a morte. Tem pessoas que torram seus bens e afazeres aqui para poder aproveitar tudo aqui, achando que não tem mais nada para o lado de lá. Tem gente que atravessa essa juventude e a segunda idade trabalhando, ganhando muito dinheiro em empresas, em faculdades que eles trabalharam, em determinados segmentos que se formaram, que são muito lucrativos, para juntar bastante dinheiro, para comprar apartamento ao país, para poder viajar para a Europa, para poder fazer uma cirurgia X, para poder comprar tal carro, vivendo hoje como se não houvesse amanhã. E tem gente também na mesma situação, trabalhando e produzindo e ganhando muito, pensando no futuro, não sabendo se o futuro virá. Ora, a velhice é na velhice que estamos mais perto da morte, e isso é natural, só que é um pensamento coletivo que foi adulterado pelo tempo. Afinal de contas, um bebê de um dia, se ele cair de 1 metro de altura, conforme a queda que ele cai, ele pode morrer. E se ele se engasgar e não tiver ninguém para o desengasgar, também poderá morrer. Estamos próximos da morte desde o primeiro dia que nascemos. Na verdade, até quando estamos nos ventres da nossa mãe, também estamos muito próximos da morte. Mas eu digo para vocês hoje que na velhice sentimos mais próximos da nossa transcendência e nossa passagem. E as pessoas se preocupam mesmo. O que será da nossa vida depois dessa existência? Bem, no texto que se encontra ali, o apóstolo relata que alguém, ou muitas pessoas, tinham essas dúvidas. Como é que será a vida após a morte? Quando ressuscitarmos? Viremos qual corpo? Viremos nesse corpo mesmo? Diferente? Como será, né? O aspecto físico? E ele dá um exemplo ali sobre a semente. Quando você planta uma maçã, você não planta a maçã, você planta a semente da maçã. Dali vem a árvore, as flores, os frutos e saem as maçãs. Ele fez essa comparação aí com o trigo e com outras sementes. É importante que a semente morra, germine e dê a vida. A diferença é que essas árvores espirituais, esse corpo espiritual nosso, não dará fruto lá
na nova existência, na continuidade desta. Na verdade, não morreremos depois que retornarmos à vida eterna e no corpo espiritual. E a questão da sexualidade é complicada, porque as pessoas acreditam: como poderá vir a ser o meu corpo? Serei homem na próxima existência, lá no céu? Serei mulher? Será que o irmão ou a irmã vai voltar com um corpo parecido, diferente? Ora, eu não creio de forma nenhuma que nós teremos uma sexualidade ativa dentro de um novo paraíso. Lá não iremos reproduzir, não teremos sexo, não teremos esses órgãos reprodutivos. Então, claro que sexualmente não teremos uma definição, porque as próprias escrituras nos relatam que seríamos como os anjos, não casaríamos com ninguém e não daríamos nossos filhos a casamento a ninguém. Ele foi bem específico nessa questão. Mas eu acredito que Deus não vai tirar a nossa identidade da gente, pois cada um de nós temos nossa alma e nós temos uma identidade própria. Então eu acredito que a nossa identidade será mantida lá em si, seja no aspecto masculino ou feminino. E assim o é. Quanto ao formato do corpo, não sabemos, ninguém o sabe. Sabemos que esse corpo será glorioso, incorruptível, não envelhecerá, não sofrerá dor nem dano nenhum. E as próprias escrituras relatam que nós somos semelhança do Criador. Ele nos fez semelhante a eles. Então, voltando a esse estágio que nos será aplicado, esse estágio de corpo incorruptível, certamente seremos parecidos com Deus. Não seremos Deus, nem deuses, mas seremos parecidos com o Criador, herança genética do próprio Pai das Luzes. É um tema bem curioso e interessante. As pessoas, a cada dia que passam, estão envelhecendo. Eu estou envelhecendo, você, minha irmã, você, meu irmão, está envelhecendo. Visitante desse canal está envelhecendo. E não volta mais. É como um cobrador ou alguém que a gente ama. Chega à porta da casa e dá 4 batidas. E você faz de conta que não está em casa. Se você não sabe se é um cobrador de contas ou se é alguém que te ama e não atende, e passa seu tempo e a pessoa vai embora. E às vezes, nunca mais você vai saber quem foi aquela pessoa que bateu a sua porta e o que queria de você. Assim são as oportunidades desta vida. Cristo está à porta e bate. E Ele quer entrar dentro do teu coração, da tua vida, e viver com Ele. Seja na sua maturidade e velhice, ou seja agora. E eu não sei qual é a sua idade, se você tem entre os 30 ou tem até os 80. Não sei se você já está velho no corpo ou está velho na mente. Eu mesmo estou bem velho na mente já há bastante tempo. Mas a velhice vem. Nos preparemos para uma vida futura com Cristo. Uma vida que não vai ter sofrimento. Por que é que você está gastando tudo aquilo que você tem, que é o seu tempo? Não estou falando do dinheiro, do tempo. Com coisas supérfluas, relacionamentos que não dão fruto, amizades que não dão fruto, cursos que não dão fruto, viagens que não dão fruto nenhum. Depois só viram fotografias e ficam guardadas, físicas ou em um celular. Recordações tão breves. Não estou dizendo aqui que não é para você viver essa vida, aproveitar alguns momentos de prazer e lazer, mas que não se torne uma obsessão de contínuo. A vida passa tão breve, somos tão pecadores, tão fracos, e não sabemos se amanhã o Silvio vai estar aqui, no Pinheirinho, em Curitiba, gravando um vídeo com vocês. Ou se você vai estar aí, eu não sei, amanhã vai estar aí, assistindo a este pequeno vídeo que eu gravo aqui há muitos anos para vocês aqui, com amor e carinho. São 6 e pouco da tarde em Curitiba, já está escurecendo, e eu não sei se eu vou chegar na minha casa. A gente tem fé, a gente tem esperança, a gente tem paciência com Deus e aguardamos que Ele nos guarde, nos proteja para vivermos uma vida íntegra com eles. Porém, não sabemos nosso tempo.
não contamos, não temos a ampulheta do espaço para saber se está mais baixo embaixo ou se a parte de cima da areia está quase completa. Vamos nos policiar quanto ao que pensamos sobre a vida presente e vamos nos policiar quanto ao que duvidamos da vida futura. Esse exame de consciência sobre a velhice se abata sobre a sua alma. Nesse momento, tem pessoas muito idosas no fundo de uma cama, ricos, milionários. E tem pessoas muito idosas no fundo de uma cama, comendo um arroz sem sal e um café bem fraquinho, porque a filha, o filho, alguém próximo, usa pouco pó para passar, para economizar. Não são os seus bens materiais e nem o seu corpo shapeado, como dizem hoje em dia, shapeado, né? Todo trabalhado nas academias, que vai te dar uma velhice mais saudável. Isso é ilusão, é venda de marketing. Quantos amigos meus e amigas que faziam academia, corriam, faziam todo tipo de procedimento estético para a beleza, não querendo aceitar a velhice, mas não faziam por saúde, faziam por beleza, por estética. E de repente, num acidente de carro, ficaram tetraplégicos. 3 aqui que eu conheço. 3. Um fazia maratona ainda. E quantos que não faziam nenhum tipo de procedimento estético para a beleza, assim, né, para ficar aparente, mas também se abateram na doença e estão com situação financeira difícil, mas eles estão com um corpo saudável, vamos dizer assim, em comparação com os outros que faziam. Não sabemos a medida dos nossos problemas, não sabemos a medida do tempo, não sabemos o que vai acontecer hoje, amanhã ou daqui a 15 minutos. Manter um corpo sadio, manter um corpo harmonioso com o Criador, não quer dizer que você também tenha que ser pintado como uma estátua de ouro. Também não é para viver como se fosse o mendigo maltrapilho que dorme debaixo de uma ponte. Moderação em tudo. A velhice vai vir. Se não veio para você ainda, vai vir. Se cuida da tua alimentação. Se liberte desses vícios que te afligem a tua alma. Mesmo que você pense, eu não consigo sozinho, eu não consigo sozinho. É mais forte do que eu, porque Deus me fez assim. Você consegue. Se esforce. Vá se libertando dos vícios. Vá se desapegando das coisas terrenas. Tenha consciência das pessoas que você ama e que te amam. E saiba que a velhice vem. E a velhice não tem conserto. Não tem. Muitos vão chegar a ela. Oxalá você chegue também. Eu não sei se eu chego. Queria um pouco chegar. Claro, todos nós queremos viver um pouco mais aqui embaixo. As responsabilidades de quem vai ficar mais tempo aqui são maiores. Aqueles que partem mais cedo têm menos responsabilidade diante do tribunal de Cristo. Mas a verdade é que a velhice vem. E vai chegar o tempo em que você vai ter que ser ajudado e ajudada pelos seus filhos, conhecidos ou amigos. Vai ter que gastar grande parte do que você ganhou ou produziu ao longo da vida com médicos e tratamentos e remédios. Então se preocupe mais com a sua alma, cuide do seu corpo e aceite a velhice. Aceita a velhice porque, aceitando a velhice, você mostra que tem a maturidade. Como eu disse para vocês aqui, ó, já são 19 minutos de vídeo. Maturidade e velhice são coisas diferentes. Mas quem aceita a sua velhice, acaba criando maturidade. Tá certo? E se você ainda não entendeu, compreenda, leia aquele texto novamente. O texto trata de ressurreição. Usei como embasamento para a velhice. Vinde as águas. Essas águas vão te libertar de toda a sujeira que tem no corpo, vão purificar a sua alma e vão trabalhar o teu íntimo de certa forma, que você não terá mais dúvidas quanto à sua salvação, e as pequenas dúvidas marginais que não têm tanta influência na salvação também vão se dissipar. E assim você terá uma vida íntegra, nesta vida íntegra com Cristo, e uma vida íntegra na pós-morte, quando a gente se encontrar lá em cima. Logo, breve, vamos todos juntos. Pois a nossa vida aqui embaixo é um sopro. Tá certo? Que Deus abençoe vocês.
no nome do Senhor Jesus Cristo. Está entardecendo e eu peço que vocês tenham uma noite de paz. E se Deus assim permitir, estaremos novamente aqui no Pinheirinho, na cidade de Curitiba, aqui na Praça Zumbi dos Palmares, neste parque que está sendo restaurado, para gravar mais um vídeo da série Vinde às Águas. Graça e paz a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus abençoe a vida de todos vocês.